Olá, sou Consuelo Rezende, professora de Sociologia, e nós vamos agora fazer um estudo rápido sobre o PET 1, semana 1 do terceiro ano do ensino médio. Para iniciarmos, um pequeno pensamento positivo pela manhã pode mudar todo o seu dia. Isso é verdadeiro e ainda mais em tempos difíceis como os que a gente tem vivido agora. O governo de Minas, ele apresenta um plano de estudo tutorado e ele divide, as apostilas para os 3 anos do ensino médio, e o que a gente vai fazer agora é estudar a primeira semana do PET 1 do terceiro ano. O conteúdo desta semana nos fala um pouquinho da sociologia como um campo de conhecimento que nos permite ler, interpretar e compreender a sociedade como se ela fosse um texto, A sociologia, ela tem um olhar questionador, é uma ciência investigativa, ela vem para analisar, questionar as sociedades humanas que se apresentam diversas, dinâmicas e muito complexas, A gente tenta questionar e analisar desde um aperto de mão até uma guerra que acontece nas sociedades. A sociologia, ela vem se contrapor com o olhar do senso comum. Ela vem questionar esse olhar do senso comum, já que ele é um conhecimento compartilhado de geração em geração, através das experiências, de respeito com as gerações passadas, mas que não tem um conhecimento mais profundo sobre os assuntos. Nós não queremos falar que o senso comum seja ruim, mas ele traz algumas visões preconceituosas, Ele solidifica certas culturas, certos padrões dentro da sociedade. E um exemplo que a gente tem, para ser mostrado dentro do olhar do senso comum, é a gente observar uma sociedade machistas, piadas machistas, o corpo feminino como sendo um objeto, mulheres recebendo menores salários, mulheres com profissões padronizadas pela sociedade, mulheres que abrem mão de trabalhar fora de casa para cuidar de filhos, para seguir um padrão social, Então, a gente vê certos atos dentro da sociedade que são padronizados e rotulados pelo senso comum. E, dentro do nosso olhar sociológico, a gente vem questionar, analisar esse cenário, às vezes um cenário histórico, uma influência, da cultura local, só que a gente questiona, a gente estranha o que não é normal ou natural, a gente vem para desnaturalizar. Então, dentro desta mesma sociedade machista, que traz padrões já estabelecidos, a gente aparece para fazer algumas perguntas. As mulheres são mesmo menos capazes que os homens? De onde vem essa ideia? Tem estudo científico a respeito disso? Quais as consequências disso na sociedade? Exercendo uma mesma função que um homem, por que ela tem que receber menos? O que ocasionou isso e quais as consequências disso? Então, é isso que a gente vem fazer, a gente vem questionar. É claro que é muito mais fácil e confortável a gente pensar, ter o olhar do senso comum para que a cultura daquele local e daquela época seja preservada. Mas o que a gente vem fazer é justamente o contrário, é questionar, é pensar, é ter um olhar diferenciado. E dentro deste conceito de senso comum, a gente não pode deixar de falar da mídia hegemônica, da mídia poderosa.
dos meios de comunicação que dominam a massa, né? A população em massa. Meios de comunicação que comandam e controlam e vendem materiais, vendem ideias, vendem ideologias políticas, né? E a gente tem que ter esta noção de que este domínio, este poder, este comando, este controle de grupos e países dominantes e de classes dominantes que circulam informações de interesses próprios, sem explicações sociológicas, né? Por isso que nós, da sociologia e das ciências humanas sociais, somos muito questionados, né? Porque a gente vem pensar por detrás do que está sendo mostrado. Então, a mídia, os meios de comunicações que têm domínio, que têm poder, que geralmente são de uma classe pequena, de uma elite que domina, a gente tem que pensar que sempre por detrás daquilo que eles estão vendendo, daquilo que eles estão propondo, tem algum interesse particular. Tem uma imagem aqui, né? Algumas mídias, TV, rádio, jornal, hoje a gente tem também muita internet nos manipulando, né? As redes sociais, as fake news, que nem sempre o que estão mostrando, o que estão vendendo para a gente é verdade. Então, sempre a gente tem que ter esse olhar sociológico, esse olhar de conhecimento científico, a gente buscar entender e conhecer o que está acontecendo por detrás do que chega, né, no povo através das mídias. A atividade proposta para o terceiro ano dessa semana é para analisar 2 textos. O primeiro texto traz uma imagem, né, uma pessoa poderosa que está com um crachá de mídia burguesa, mídia capitalista, né, a mídia da elite poderosa, que descobriu a fórmula, né, do sucesso, do dinheiro, e dentro dessa fórmula a gente pode ver que tem o senso comum, porque é muito fácil dominar uma sociedade quando esta sociedade tem uma única visão e acredita naquilo que é proposto. Às vezes até através do entretenimento, né? Às vezes a mídia vende tragédias em forma de espetáculos para a gente. Eles têm o controle, né? Eles entram com a maior facilidade nas casas e tudo com muita superficialidade, não vão muito a fundo dentro daquilo que estão mostrando, e conservando os estereótipos, que são os padrões, que são os rótulos, né? Fica mais fácil de manipular uma sociedade que pensa apenas através do senso comum. Traz também um segundo texto, para o sociólogo francês Bourdieu, a sociologia, quando se coloca numa posição crítica, incomoda muito, porque, como outras ciências humanas, revela aspectos da sociedade que certos indivíduos ou grupos se empenham em ocultar. Se esses indivíduos e grupos procuram impedir que determinados atos e fenômenos sejam conhecidos do público, de alguma forma, o esclarecimento de tais fatos pode perturbar seus interesses ou mesmo concepções, explicações e convicções. A partir da relação entre os textos 1 e 2 acima, é correto afirmar que, no Brasil, a mídia hegemônica das 5 alternativas propostas, tem uma que está claramente definindo como é a mídia hegemônica no Brasil, tá? Só prestar atenção e marcar a alternativa correta. Finalizamos, então. Espero ter colaborado, né, contribuído para facilitar a resolução da semana 1 do PET 1 e até a próxima semana com o conteúdo novo. Um abraço para vocês.